Olá, pessoal do Direito das Famílias, mais uma aula de revisar sobre direitos das famílias comigo, professora Daniela Matar. Bom, essa aula de hoje nós vamos falar a questão do poder familiar mais guarda, tá? O intuito desse vídeo é conjugar o Instituto do Poder Familiar e da Guarda, porque esses dois institutos, que são completamente diferentes, eles trazem algumas divergências, alguns entendimentos contrários. Então é muito importante para que você, aluno, estudante, concurseiro, possa aí distinguir um instituto que se diferencia do outro, tudo bem, galera? Então perceba, o poder familiar, chamado de pátrio poder no Código Civil de 1916 e hoje, atualmente, poder familiar no Código Civil de 2002, encontra-se regido a partir do artigo 1630 e seguintes do Código Civil. O poder familiar é uma atribuição exclusiva aos pais. É uma atribuição exclusiva a esse parentesco de ascendente para condescendente em sede de primeiro grau de parentesco. Ele é irrenunciável, ele é intransferível, ele é imprescritível. E o que eu tenho para falar para os senhores desde já do começo é que quem exerce o poder familiar é tão somente os pais. E os pais exercentes do poder familiar têm como atributo, um dos atributos do 1634, que é a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. Mas eu quero dizer aos senhores que nem todo aquele que exerce uma guarda unilateral ou uma guarda compartilhada exercerá o poder familiar. Por exemplo, então, aquela criança, aquele menor ou aquele adolescente que a avó materna ou a avó paterna possui uma guarda unilateral. A avó é exercente da guarda, mas a avó não é exercente do poder familiar. Exemplo, o pai ou os pais da criança são vivos, tá? Mas por um momento transitório, eles não podem exercer a guarda, eles não pedem o poder familiar, sendo a guarda, por exemplo, exercida pela avó materna. Então, o poder familiar é um exercício, é um atributo exclusivo dos pais, encontra-se, então, no 1630 e seguintes do Código Civil, sendo imprescritível, sendo intransferível, sendo irrenunciável. Dani, os atributos do poder familiar encontram-se no rol do artigo 1634 do Código Civil. Quais são eles? Competem aos pais, no exercício do poder familiar, criar e educar os filhos, possuir a guarda unilateral, bem como a compartilhada, consentir ou negar autorização para o casamento, consentir ou negar viagem para o exterior, consentir ou negar mudança para outro município, nomear tutor por testamento ou por outro ato autêntico, bem como representar judicialmente e extrajudicialmente esses filhos menores, bem como também tomá-los de quem os possua de forma ilegal, bem como exigir obediência e serviços próprios da idade para esses filhos. Então, tudo isso que eu acabei de colocar para os senhores são atributos que se encontram no rol do artigo 1634, que será realizado por quem? Pelos pais, tá? Então, percebam que não me importa qual seja a relação dos pais. Os pais podem viver em matrimônio, como os pais podem viver uma união estável, como os pais podem ser solteiros, eles sempre vão ser exercedores do poder familiar, desde que eles não estejam suspensos do poder familiar, artigo 1637, como se eles não poderem ou não tivessem ou não perderem o poder familiar, que a perda do poder familiar, a extinção do poder familiar, encontra-se no rol do artigo 1638 do Código Civil. Então, galera, percebam uma situação, tá? A mãe, então, solteira, que teve o filho e não teve o reconhecimento da paternidade estabelecida, ela por si só exerce o poder familiar e ela por si só poderá ter a guarda o quê? Unilateral. Lembra do exemplo que eu dei no início? Vamos supor que essa mãe não consiga ou não possa ter a guarda unilateral do seu próprio filho e que a avó requeira em juízo a guarda judicial unilateral desta criança, seu neto ou sua neta. A avó exercerá essa guarda unilateral do seu neto ou da sua neta, contudo, a mãe da criança não perde o poder familiar. O poder familiar é exclusivo, então, portanto, de quem?
dos pais. Tudo bem? Então, em uma relação matrimonial, em uma relação convivencial de união estável, bem como solteiros, bem como os divorciados, isso não faça com que haja uma extinção do poder familiar. E nem bem como se os divorciados, ou se os viúvos, ou se os separados judicialmente, vão viver uma nova relação, seja ela matrimonial ou convivencial. Uma nova relação também não é caso para que haja perda do poder, o quê? Familiar. Tá certo? Então percebam de que uma pessoa, por exemplo, a avó que exerça a guarda unilateral dessa criança, desse neto ou dessa neta que eu acabei de exemplificar, ela exerce a guarda, tá? Mas vamos supor que precisa então da autorização para viajar. Quem é que faz essa autorização? Por exemplo, a mãe que exerce o poder familiar. Então veja, todo aquele que tem o poder familiar, que são os pais, exercem a guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, porque ela está lá no inciso 2 do próprio artigo 1634. A guarda, ela é um atributo do poder familiar, mas nem sempre aquele que exerce a guarda tem o uso exclusivo do poder familiar, porque talvez não seja o pai ou a mãe que seja o guardião daquela criança, tá? Então, os atributos do poder familiar encontram-se no rol do artigo 1634 do Código Civil. Tudo bem, galera? Bom,